Bom dia, pessoal. Estamos dando início aqui a mais um curso aqui do Obreiro Aprovado, curso de capacitação de obreiro aprovado, né? E nós iremos começar aqui por uma introdução que fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus, da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2,15. Quando você abrir a Bíblia, vai estar essa mensagem que eu falei agora. Isso é uma introdução pela qual nós estamos iniciando esse estudo sobre obreiro aprovado. Se você tiver com a Bíblia aí, abra em 2 Timóteo e leia comigo o que eu vou ler agora. Me acompanhe na leitura. Diz assim em 2 Timóteo 2,15. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que o obreiro é um operário. Amém? A palavra obreiro significa operário. E o que é que um operário faz? Um operário é aquele que trabalha, é um trabalhador que trabalha em uma arte ou um ofício e que tem até insetos que trabalham, formigas, cupins, é conhecida, a abelha operária também, são animais que trabalham. Vocês observem que as formigas, elas trabalham de dia e de noite, elas não se cansam. E umas sustentam as outras, né? E isso é um exemplo. Por isso que os obreiros são trabalhadores da obra de Deus. São trabalhadores da obra de Deus. Aleluias, glória a Deus. O primeiro passo para o crescimento de um obreiro é saber manejar bem a palavra. Mas não é só isso, né? Fora a palavra, o obreiro ele tem que estar afirmado no jejum, na oração, na obediência, no temor a Deus, no tremor, né? Porque o obreiro é aquele que vai ser pau para toda obra, né? As pessoas que querem ser obreira, diácono, presbíteros, elas têm que dar um passo, primeiramente, para o seu crescimento. E como é que eles vão dar esse passo para o crescimento? O primeiro passo que o obreiro tem que dar é se aprofundar no passo do conhecimento. Ele tem que ter vontade e se esforçar para crescer espiritualmente, ministerialmente e em conhecimentos bíblicos. A maior sabedoria, a maior teologia, ela vem do Espírito Santo de Deus. Aleluias! E ele tem que dar um bom testemunho no ministério onde ele está, né? Porque no ministério onde ele está, ele tem que não chegar atrasado, estar presente em tudo que for fazer sempre, né? O melhor que os demais, ele tem que ser melhor que os demais, porque o obreiro ele tem que ser espelho, né? Ele tem que dar exemplo. E por isso, por último, é estar apto para a função. Não é só ser derramado azeite sobre a cabeça, consagrar,
de dizer que aquela pessoa vai ser obreiro, porque ela tem que ter uma preparação total, né? Obreiro quer dizer trabalhadores da obra de Deus. A obra de Deus significa serviço de Deus. Amém? O obreiro ele pode fazer tudo que ele quiser na obra de Deus. Ele pode levantar a parede do templo como servente de pedreiro, ele pode fazer uma faxina na igreja, ele pode trabalhar pedindo roupas para doar a outras pessoas, fazer serviço social. A diferença entre um membro da igreja e um obreiro está no grau de comprometimento com o reino de Deus, né? Um membro pode estar envolvido, mas um obreiro está mais comprometido. O obreiro ele pode estar envolvido em chegar em um templo, em uma sinagoga, em uma igreja, sentar-se lá só para se alimentar, né? O membro, o dever do membro, se ele não tiver nenhum chamado, porque é muito difícil alguém não ter chamado, porque até para ser ouvinte também a gente tem que ter um chamado, né? Um chamado. Mas o obreiro ele sempre tem um comprometimento maior. Por quê? Porque com o crescimento do reino de Deus, o membro contribui com sua presença, mas o obreiro contribui com seu trabalho. Amém? O membro ele contribui com a sua presença, mas o obreiro ele contribui com o seu trabalho. Aí eu quero que você abra a Bíblia em Lucas 12:48 e lá diz assim: Jesus disse: qualquer que muito for dado, muito lhes pedirá. Exige-se muito mais dos obreiros do que dos membros. Por isso é porque o obreiro serve de referência para os demais membros. Se um membro vê um obreiro bem trajado, bem vestido, limpinho, com unhas cortadas, cabelo cortado, barba tirada, ele vai ver aquela pessoa ali. Ele pode não ser obreiro, mas ele vai para a igreja arrumado, ele veste a sua melhor roupa. A mulher também, sendo obreira, ela vai dar exemplo para as outras mulheres. Até a esposa do obreiro tem que ser espelho para a igreja, porque uma esposa de um obreiro, ela não pode ir se comportar como uma mulher mundana, né? Ela tem que se comportar como uma mulher de Deus. Pode acontecer casos de ter pessoas que têm a sua esposa que talvez ainda não seja convertida, mas ele seja obreiro, seja casado de novo, né? Mas isso é muito difícil acontecer, né? Porque o obreiro serve de referência para os demais membros e visitantes. Porque ali os membros eles vão se espelhar nos obreiros. Quem está da frente da obra é o espelho da obra. O obreiro, o missionário, o pastor, o evangelista, o bispo, o apóstolo. Deve ser padrão para os demais. Uma coisa está em meio à multidão sem ser notado, né? Uma coisa é o obreiro que está ali à disposição. As pessoas estão com os olhos voltados para ver aquela pessoa. Do jeito em que ela está trajada, do jeito que ela fala, a eloquência. Ele tem que ter a eloquência, ele tem que ter caráter espiritual. E isso ele será notado. Outra coisa é estar à frente ou em pé na igreja, trabalhando, né? Em Tito 2, 7 e 8, se você abrir aí a sua Bíblia em Tito 2, 7 e 8, diz assim: o obreiro é aquele
que se dispõe a comprometer o seu tempo, seus recursos e talentos na obra de Deus. Ele não se satisfaz apenas em entregar seu dízimo e dar as suas ofertas. Ele quer dar a si mesmo a Deus. Aí, aonde você está, se você estiver com a Torá na sua mão, a Bíblia Sagrada com a sua Torá, você vai abrir aí em 2 Coríntios, capítulo 8, 5. Para isso está sempre disposto a arregaçar as mangas e trabalhar. O obreiro é aquele que arregaça as mangas e trabalha. E o membro também, que quer ter compromisso com a obra de Deus, ele tem que arregaçar a manga também e servir de exemplo. Porque aquelas pessoas que ficam sentadas ali, futuramente serão obreiros, pastores, missionários, né? A disposição e disponibilidade quando somos chamados por Deus. Temos que estar sempre disposto e disponível. Um obreiro indisposto trabalha com má vontade e por isso não produz conforme a vontade de Deus. Coríntios 9, 16, 17 diz: onde não há disposição, boa vontade, também não há resultado. O obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente e por isso mesmo corre o risco de ser desqualificado por Deus. Aí, em Romanos, capítulo 12, 11, a palavra de Deus diz: se não for para fazer bem feito, é melhor que não faça. É o próprio Deus que está dizendo. Se o obreiro ele vai fazer a obra de qualquer jeito, é melhor que não faça. É melhor que fique sentado na cadeira. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para esse ministério. E é melhor não fazer. Se for para fazer algo para Deus de má vontade, não faça. Tudo que fazemos para Deus deve ter a marca da excelência, deve haver excelência. Não deve haver negligência. Jeremias 43, 10 diz o quê? Abra aí a Bíblia. Jeremias 48, 10 diz o quê? Deve haver no coração do obreiro a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. Glória a Deus. O obreiro, ele tem que estar se desgastando, dando sua vida, seu suor para a obra de Deus. Não pode faltar disponibilidade para trabalhar na obra de Deus. Não pode. O obreiro ele não pode faltar. Ele sempre tem que estar disponível para Deus. A expressão que Samuel falou quando o Senhor estava chamando ele, que ele não estava entendendo, foi assim: eis-me aqui, Senhor, estou eu pronto para te atender, né? A presença do obreiro no culto deve ser encarada como um sacrifício ofertado a Deus, o que não deve ser entendido como algo doloroso, penoso, e sim como algo extremamente agradável a Deus. O termo sacrifício significa sacrificar, né? Fazer uma aliança, um sacrifício, um ofício. A palavra sacro quer dizer ofício. Amém? Junção de duas palavras. Sacrifício, que quer dizer ofício. Tratar-se, portanto, de um ofício sagrado. Sacrifício, ofício sagrado.
Amém? E o nosso culto racional, que nem está na Bíblia, desde já eu já convido a vocês para estar abrindo, né, a Bíblia. Sempre estejam com a Bíblia para que vocês venham estar acompanhando esses estudos, para que nós não venhamos estar jogando palavras e depois você não está entendendo o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui e eu quero que vocês prestem atenção, amém? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Aí diz assim, Romanos 12:11. Quando Paulo disse ao seu discípulo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? Aí em 2 Timóteo 2,15 significa assim, procurar estar sempre disponível para Deus, em qualquer situação. Nenhuma ocupação terrena pode privar-nos dessa disponibilidade. Quando a palavra de Deus fala assim que nenhuma ocupação terrena pode privar-nos dessa responsabilidade, significa que se você arrumar um trabalho e esse trabalho lhe atrapalhar nos dias de você ir buscar Deus na igreja, então esse trabalho não é trabalho para você que é servo de Deus. Todas as pessoas que são servos de Deus, ele tem que colocar primeiramente Deus e a obra de Deus em primeiro plano na vida dele. Não se privar desta disponibilidade, né? E em 2 Timóteo 2,4, é claro que há obreiros que têm suas atividades profissionais, né? E que delas depende da sua sobrevivência. Tem obreiros que eles precisam estar trabalhando para sustentar a sua família, né? Sempre há obreiros que são predeiros, outros trabalham em um supermercado, são funcionários públicos, prestam serviços ao governo e eles necessitam de trabalhar para sobreviver, mas tem que haver um jeito para ele trabalhar. Faz um culto de manhã, à tarde e à noite, né? Ele deve sempre buscar se organizar de tal maneira que seu tempo para que haja maior disponibilidade possível para trabalhar na obra de Deus. Estar disponível para Deus implica pontualidade nos compromissos da igreja. O obreiro deve chegar algum tempo antes do culto, colocando-se disponível para qualquer serviço. Conclusão. Para terminar com chave de ouro. Abra a Bíblia em João 5,17. João 5,17. Queremos que Deus trabalhe para nos abençoar, mas não trabalhamos para Deus? Às vezes não temos tempo ou se só fazemos alguma coisa na igreja quando sobra algum tempo. Deus não quer isso. Deus quer o melhor do seu tempo. Reserve um tempo para Deus. Aí eu quero deixar para vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que diz assim, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho na obra de Deus não é em vão. Há uma recompensa. O obreiro, ele receberá uma grande recompensa. E a recompensa em que o obreiro vai ter é a recompensa eterna, glória a Deus, a recompensa dos céus. Que Deus abençoe. Em o nome do Senhor.